A paz de Cristo para todos, sejam bem-vindos ao primeiro trimestre de 2020 da Escola Dominical. Eu sou o diácono Denis Pereira. Quer me conhecer melhor minha família, ministério? Aqui na descrição dos vídeos estão todas as minhas redes sociais, meu contato. Você entra no meu Facebook, no Instagram, me siga no Instagram, eu preciso disso. Siga-me no Instagram, me ajude a chegar a 5K pelo menos no Instagram, tá certo? Tem muito material da Escola Dominical. Nós temos aqui trabalho com a classe de adultos, adolescentes, juvenis e jovens. Eu também viajo ministrando a palavra de Deus. Em 2020 será um prazer cooperar com vocês, será um prazer participar dos seus eventos ministrando a palavra de Deus. As nossas agendas estão à sua disposição, da sua igreja, dos seus eventos, pelo 19987684868. Será um prazer servir a Igreja de Cristo, aonde você lidera, aonde você pastoreia, aonde você dirige, tá certo? Vamos então ao início de mais um trimestre da Escola Dominical. Bora pra aula! Estava esquecendo de lembrar a você, não está inscrito no canal ainda? Inscreva-se no canal, isso é muito importante, inscrever-se no canal, comentar as aulas, clicar no joinha e ativar o sino de notificações. Toda vez que eu postar vídeo novo, o YouTube avisa você numa lista VIP. Vem com a gente! Por isso que a Bíblia diz que ele em tudo foi tentado. Sabe quando você diz: ai Senhor, ai eu não aguento mais, ai porque eu sou tão fraquinho, ai, não use a tua fraqueza como desculpa para pecar. Ele foi tentado, ele sabe o quanto você pode suportar. Maravilha! Chegando com aula 1, lição 1 do primeiro trimestre de 2020 para a classe de adultos. Muito bom essa lição. CPAD comemorando aí 80 anos, a CPAD comemorando. Muito bom, que bênção. O texto áureo desta lição, deste primeiro trimestre, está em Gênesis 1:26. E disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar e sobre toda a terra. O homem não é um mero detalhe no universo. O ser humano é a obra-prima de Deus, o Criador e mantenedor de todas as coisas. O texto bíblico está em Gênesis 2, de 1 a 8. O tema deste trimestre é a doutrina bíblica do homem. Com a ajuda de Deus, estudaremos o que a Bíblia Sagrada ensina a respeito do ser humano, a obra-prima da criação divina. Por que a obra-prima da criação divina? Porque Deus criou todos os seres segundo o seu poder, manifestando sua glória e sua beleza. Mas o único ser criado que tem a capacidade de escolha, ok? E a capacidade de interagir com o Criador é o homem. Entre outros assuntos, enfocaremos a criação de Adão e Eva, a triste realidade do pecado, a experiência de nossos pais fora do Éden e a nossa própria redenção. E por fim mostraremos a glorificação eterna dos que receberam a Jesus Cristo, verdadeiro homem e verdadeiro Deus. Então, nós vamos perceber aqui ao longo desse trimestre, de acordo com a palavra de Deus infalível, inerrante, inspirada a palavra de Deus, a doutrina do homem, não é? Então nós vamos estudar um pouco aí sobre esse assunto e nós vamos estudar também para entender Jesus Cristo homem, Jesus Cristo Deus, nessa primeira lição, a doutrina bíblica, não é? A doutrina do homem, para a gente entender porque fomos criados, qual é o propósito para tudo isso. Muito bem, tópico 1. Lembrando que o comentarista desse trimestre é o nosso mestre, pastor Claudionor de Andrade. É uma honra comentar um pouquinho, na verdade ajudar os professores no esclarecimento de uma aula comentada pelo mestre pastor Claudionor de Andrade. Já ouvi ele algumas vezes e é um prazer aprender com este homem de Deus mais um pouco. Tópico 1, a doutrina bíblica do homem. A doutrina bíblica do homem, entre outras coisas, busca responder a esta pergunta, Salmos 8:4. Que é o homem?
A fim de conhecermos devidamente, teremos de defini-la, ver os seus fundamentos, estabelecer os seus principais objetivos. O que é o homem? Entre tudo que Deus criou, o que é o homem? A doutrina bíblica do homem é o ensino sistemático das verdades referentes ao ser humano, que encontramos nas escrituras do Antigo e Novo Testamento. Essa disciplina centrada na Bíblia Sagrada tem como objetivo estabelecer o lugar do homem na criação e no reino de Deus. Então, propósito, objetivo, motivação. Por que Deus criou o homem? Não é? Qual é o objetivo ao criar o homem? Qual é o meu objetivo? Qual é a minha missão? Por que eu fui criado? Mas aqui de uma forma mais abrangente. Por que o homem? Porque este ser, o ser humano, foi criado. O principal fundamento da doutrina bíblica do homem encontra-se, obviamente, na Bíblia Sagrada, nossa única regra infalível de fé e prática. Então ele tem aqui os objetivos pelos quais Deus criou o homem. Deixa eu pegar aqui uma enciclopédia que eu tenho, até para nos ajudar no esclarecimento, né, para nos trazer aí mais luz, mais informação sobre esse assunto. Então, tá aqui os objetivos: responder às grandes perguntas do ser humano. Quem sou eu? De onde vim? O que represento? Qual minha missão? E para onde eu vou? Né? Então, quem sou eu? Será que o homem é obra do acaso? Foi criado do nada? Deus acordou um dia, se é que Deus dorme, né? Mas a Bíblia diz aquele que não dorme, né? Enfim, então ele não dorme. Mas, enfim, sei lá, um determinado dia, na nossa linguagem, né? Chegou um determinado dia lá e Deus falou assim: eu vou criar, criei um ser aí. Será que foi isso? Não é? E para onde nós vamos? Qual é a minha missão na vida e para onde eu vou? Não é? São as grandes perguntas do ser humano. Mostrar a dependência do homem em relação a Deus, o Criador e mantenedor de todas as coisas. Ele nos criou e ele a tudo sustenta com o seu poder. Não é? Então o homem depende de Deus. Por que o homem depende de Deus? Porque foi Deus que o criou. Não é? Então querer sair fora disso é muito estranho. Levar o homem a reatar a sua comunhão com Deus através de Jesus Cristo, o homem perfeito. Por quê? Porque o pecado quebrou a comunhão do homem com Deus. Através de Cristo, esta comunhão é feita. O relacionamento passa por um processo de reconciliação através de Cristo e consolar-nos quanto ao nosso destino eterno por meio do sacrifício de Jesus no Calvário. Verdadeiro homem e verdadeiro Deus. Então, o homem foi criado, você tem todo um plano aí. O homem foi criado, o homem pecou, Cristo veio. Então, o homem tem esperança. A nossa esperança está em Cristo Jesus, certo? Então, nós vamos aí dar uma olhada sobre os detalhes acerca de Deus ter criado o homem. Tópico 2. Em primeiro lugar, Deus criou os céus e a terra e tudo que neles há. Ou seja, ele criou um lugar, né? É igual assim. Primeiro você constrói a casa, depois você traz os moradores, ok? Primeiro você constrói o prédio, depois chega a mudança. Então, primeiro Deus criou o mundo, o ambiente, a atmosfera, os planetas, neste caso, o nosso planeta Terra. Deus criou o ecossistema, Deus criou tudo. E o último que ele cria, o homem e a mulher, ou seja, ele coloca a sua primazia, ele coloca a beleza de sua criação, ou a sua criação mais bela, usar aqui uma maneira de falar, mais completa, vamos dizer assim, num ambiente já organizado, num ambiente já completo, com tudo aquilo que o homem precisaria para continuar aí a sua vida. Sabiamente, a primeira coisa que Deus criou foram os céus, em seguida os anjos. Depois de chamá-los à existência, o Senhor pôs-se a criar a terra e tudo que nela se contém. Então, criou depois. Sabiamente, o Pai Celeste, antes de formar o homem, criou a terra, a fim de colocá-la num planeta sustentável. Tá certo? A forma como Deus agiu em toda sua obra é enaltecida pelo Criador sagrado, não é? Então, Deus criou tudo de uma maneira linda, de uma maneira perfeita, de uma maneira bela, não é? Para que tudo funcionasse de maneira perfeita. Vamos ler Salmos 104 e versículo 24. Estamos na aula da EBD,
Salmos não tem capítulo, ok? Porque é uma coleção de versos, de poesias. Então, Salmo 104, verso 24. Quão numerosas são as tuas obras, ó Senhor! Fizeste-as todas com perfeita sabedoria. A terra está repleta de suas criaturas. Olha o que diz Salmos 139 e versículo 14. Tu formaste o íntimo do meu ser e me teceste no ventre de minha mãe. O 13, o 14 agora. Graças te dou pela maneira extraordinária como fui criado, pois tu és tremendo e maravilhoso. Sim, minha alma o sabe muito bem. Versão King James atualizado, uma Bíblia muito boa, diga-se de passagem. Então, Deus criou todo o universo, cada planta, tudo Deus criou para colocar ali o homem, todas as leis da natureza, tudo, todo o ambiente, Deus criou uma ordem lógica, inclusive, não é? Se nós olharmos, grandes mentes pensantes, diga-se de passagem, grandes mentes pensantes reconheceram e já reconhecem, mesmo não crendo em Deus, mas já reconhece que um universo, porque assim, quanto mais se estuda sobre o universo, mais se chega à conclusão de sua perfeição, do perfeito equilíbrio. Então, muitas mentes pensantes, mesmo não crendo em Deus como um ser divino, como nós cremos, mas eles já começam a dizer, olha, eu não sei o que é, mas a maneira como o universo foi criado nos leva à logicidade do pensamento de que há alguém por trás disso, há um ser por trás disso, há uma força. Eles chamam de tudo que eles quiserem, aquilo que eles chamam de uma força, de um ser, nós entendemos, cremos e chamamos Deus, o nosso Deus, o Criador de todas as coisas. Tópico 3. A criação de Adão, o primeiro ser humano. O homem não é um mero detalhe no universo, nem surgiu por acaso. O ser humano é o resultado de uma decisão amorosa, soberana e livre da Santíssima Trindade. Que é uma outra pergunta que o pessoal pergunta também. Se Deus sabia que o homem ia pecar, por que Deus criou? Primeiro que Deus é imutável. Quando ele decide fazer algo, ele está decidido, ele não pode voltar atrás na sua palavra. Nele não há mudança nem sombra de variação. Segundo, porque maior que a queda é a redenção. Maior que o pecado é a graça. Ok? Então, maior do que a destruição é a restauração. Por isso que o plano, se estabelece o plano de salvação antes de criar o homem. Esse plano, 1 Pedro 1, 18, 20, esse plano já estava estabelecido lá na eternidade. Então, Deus decidiu criar. Isso mostra o amor de Deus. Ele, sabendo que pecaremos, ele mantém sua decisão de criar, tendo junto com isso o seu plano de salvação para nos reconciliar novamente com ele. O concílio da divindade sobre a criação do homem, não é? Então, num determinado momento, né, nós, ao ler a Bíblia, é difícil nós compreendermos o espaço de tempo que tem entre o texto quando diz, se não me falha a memória, é isso mesmo, Gênesis 1 e 26, façamos o homem a nossa imagem e semelhança, até o momento em que Deus de fato faz, nós não sabemos quanto tempo se passou. O que sabemos e o que podemos dizer é que esta é uma decisão tomada na eternidade. Essa é uma decisão já preparada. Esse façamos aqui é colocar o plano eterno em ação, em construção, ok? É manifestar o plano de construir um ser e junto com ele já ter o plano de restauração, porque Deus sabia que pecaríamos e isso só mostra ainda mais o amor de Deus. Deus não apenas sabia que pecaríamos. Preste atenção para você entender o que é o amor de Deus. A pergunta é, se Deus sabia que pecaríamos, por que mesmo assim ele nos criou? Aí eu refaço a pergunta para você. Preste atenção. Ele não apenas, ou eu coloco de uma outra forma para você pensar, ele não apenas sabia que pecaríamos, ele sabia
o quanto custaria nos restaurar, nos resgatar, nos comprar de volta. E mesmo assim, ele nos criou. Por quê? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. O nome disso é amor. Aleluia, amor. Deus cria Adão, o primeiro ser humano. Em seguida, Deus criou o primeiro homem do pó da terra, para que nós, filhos de Adão, a tivéssemos não como mãe, como querem os ecologistas, mas para que nela habitássemos e dela tirássemos nosso sustento. Por acreditarmos piamente na literalidade do Gênesis, professamos que o ser humano é o resultado de um ato criativo de Deus, e não de um longo e fantasioso processo evolutivo, como ensinam dogmaticamente muitos teóricos aí da evolução. Então, o criacionismo bíblico é incompatível com o evolucionismo. Incompatível. Aliás, diga-se de passagem, evolucionismo já refutado por muita gente. Evolucionismo que não passa de uma teoria. Por quê? Porque não há uma comprovação absoluta disso. Por isso que existe, inclusive, uma discussão em grandes universidades que, já que o evolucionismo, que é uma teoria, é ensinado nas escolas, por que não ensina o criacionismo também? Ensina o criacionismo. Se está ensinando uma teoria, ensina outra. A diferença é que, para quem crê, o criacionismo é muito mais factível do que o evolucionismo. E aí você daria a chance dos alunos descobrirem, enfim, novas teorias, novos ensinamentos. O homem torna-se alma vivente. Ao contrário dos animais, o homem foi criado direta e pessoalmente por Deus para que refletisse a glória divina. Isso aqui é maravilhoso, não é? Então, ele disse que surjam os mares, que apareçam as aves, que apareçam os répteis, que apareçam os animais quadrúpedes, os bípedes, os répteis, os anfíbios, os mamíferos, os herbívoros, os carnívoros. Ele foi criando animais que voam, animais que andam nas águas, animais que rastejam pela terra, animais que andam sobre a terra, animais que andam acima, voando, animais. Ele foi criando pelo poder da sua palavra. O único momento que nós percebemos que Deus põe a mão, que Deus cria pessoalmente, é quando ele vai criar o homem. Aleluia. Olha a diferença aqui já. Entendeu? Então foi ele que nos fez. Foi ele que nos criou com a sua mão. Isso é maravilhoso. Ou seja, nós temos as digitais de Deus em nós. Isso é maravilhoso. E isso, por quê? Isso dá a nós esta identidade, esta identificação de um ser. Não diria que é um ser superior, mas é um ser especial. Especial porque se relaciona com o Criador de maneira inteligente. Nem sempre inteligente, mas deveria ser. Não da parte do Criador, da parte do homem. Muito bem. Tópico 4. A missão e a tarefa do homem. Para que Deus nos criou? Afinal de contas, para glorificá-lo, propagar a espécie e administrar o planeta. Isso é importante, ó. O Senhor criou-nos a fim de refletirmos a sua excelsa glória e majestade. Ao contrário dos animais, aves e peixes, o ser humano é o único ser vivo criado à imagem e semelhança de Deus. Por esse motivo, toda vez que alguém é seduzido pelo diabo, adora a criatura em vez do Criador. Então, nós somos chamados a viver para a glória de Deus. Nós somos chamados para glorificar a Deus em todas as áreas. Então, só o fato de obedecermos a Deus, ouvirmos, obedecermos a sua palavra, glorifica a Deus. Por quê? Porque estamos dando ouvidos à voz de Deus. Mas aqueles que se recusam a ouvir a voz de Deus, eles blasfemam de Deus, conforme está em Romanos capítulo 1. Então, nossa primeira missão, nós somos criados para a glória de Deus. Por isso que Paulo escreve em 1 Coríntios 10, 31, quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. A nossa missão
é glorificar a Deus. A nossa missão também é propagar a espécie. Deus ordenou também ao homem a deixar a casa dos pais e unir-se à sua esposa, a fim de multiplicar e preservar a espécie humana. Multiplicar a raça humana é uma obrigação do ser humano. A povoação do planeta glorifica o nome de Deus e cumpre o propósito divino quanto à plenitude de seu reino em todos os âmbitos da criação. Deus tem um forte compromisso com a família genuinamente bíblica, heterossexual, monogâmica e indissolúvel. Ok? Então, a família, ela é a célula máter da sociedade. A família, ela é uma bênção para a igreja e para toda a nação. Então, a família é uma instituição divina. É na família que os filhos nascem, que os filhos crescem e compreendem o amor de Deus e percebem o que é amor incondicional. É na família. Então, nós somos criados para propagar a espécie. Isso é maravilhoso também. Deus poderia olhar e falar assim: aê, se vira aí, vamos lá. Ou então Deus poderia apertar um botãozinho, sai aquele monte de homem, um monte de Adão, um monte de Eva. Não, Deus fez um. Ou seja, nós não somos semideuses, não é nada disso. Mas nós, este ser maravilhosamente criado por Deus, ele coopera com Deus na propagação da espécie humana. Por isso que família é bênção e filhos são bênção também. E um outro motivo, faz parte, não é, da nossa missão, é governar e administrar o planeta. Deus, em primeiro lugar, criou a terra e tudo que nela há. Em seguida, criou Adão, que, tendo por lar o jardim do Éden, recebera como tarefa inicial dar nome a todos os animais e guardar o paraíso. A partir daí, o homem haveria de adquirir a experiência necessária para governar e administrar toda a terra. Então veja, Deus construiu um planeta, tudo que nós precisamos está nesse planeta. Mas a ordem dada aos homens é governar e administrar, significa extrair e preservar. Deus não nos colocou aqui para destruir o nosso planeta. É como você entregar uma casa limpinha para uma pessoa e ela encher de lixo. É literalmente isso que nós, como seres humanos, estamos fazendo com a casa chamada Planeta Terra que Deus nos deu. Mas que nós possamos, nesta aula, despertar a nossa consciência, a consciência dos nossos alunos, a consciência da igreja, que nós devemos fazer a diferença em todas as áreas. Numa delas é na preservação do nosso planeta. Principalmente nós que somos criacionistas. Uma das maiores incoerências do mundo é alguém acreditar que Deus criou o planeta e não faz nada para preservá-lo. E aí tem gente que nem crê que Deus criou e preserva. E tem uma mentalidade sustentável. Nós precisamos pensar nisso. Deus nos colocou aqui para extrair do planeta tudo o que nós precisamos e que tem aí em abundância, mas também para administrar. Significa não apenas extrair, mas também preservar tudo aquilo que Deus criou. Amém, meus irmãos? Deus abençoe sua vida. Um forte abraço. Fica na paz. Assista, curta, compartilhe. E vem com a gente que o trimestre está só começando.